Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. No programa desta semana vamos conversar com o padre Rubén Pacheco, que vai fazer um balanço do último ano depois da visita pastoral do bispo Dom Armando. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. Decorre entre 13 e 17 de abril a Assembleia Nacional do Prado, no Seminário Episcopal de Angra, com o Espírito Santo como tema. Também vamos ter, entre nós, vai estar o responsável-geral do Prado, que é espanhol, portanto, que é o padre Diego Penhas. Vai estar também connosco, porque também, sempre que há uma Assembleia para 12 anos, a nível nacional, é importante que haja o senhor responsável, pelo menos nos permanentes, presente. Também esta ligação com o sentido de Prado Internacional, do qual nós também estamos ligados de uma forma muito forte. Para além daquilo que são os trabalhos normais, de nós apresentarmos toda a preparação que foi feita, a síntese da preparação que foi feita à volta do tema que será sobre esta presença do Espírito Santo na nossa vida, a vida do mundo, na vida do Padre também. Temos também a eleição do coordenador e depois também aquilo que são os pontos fortes para nós continuarmos a trabalhar, aquilo que são os desafios também lançados, entre os quais também fazer chegar este carisma a outros sacerdotes, inclusive a leigos que estejam abertos para poder conhecer um pouco mais esta forma de viver a espiritualidade do carisma do Prado. Padre Emanuel Valadão Vaz, conselheiro-geral do Instituto Sacerdotal do Prado, explica que o encontro será assente em dois momentos relevantes. Nós estamos a viver o ano jubilar do Padre Xavier, 200 anos do seu nascimento, o bicentenário, que nasceu a 16 de abril de 1826, portanto este ano estamos a completar, e exatamente durante a nossa Assembleia vamos ter esta oportunidade de celebrar este bicentenário do Padre Xavier e a importância que ele tem para nós e inclusive para a Igreja. Portanto, neste momento ainda é beato, o beato António Xavier, portanto em processo de canonização. Também neste bicentenário estamos a celebrar também outra data significativa, e é os 40 anos da beatificação, portanto, que o Papa João Paulo II, 4 de outubro de 1986, sim, exatamente, estamos a celebrar os 40 anos também. E outra particularidade desta Assembleia é que nós vamos acolher dois padres que vão fazer o seu compromisso temporário aqui na família espiritual do Prado. Para além de um sacerdote da Diocese de Coimbra, o Prado acolhe oficialmente o padre açoriano Pedro Lima. O Prado é uma caminhada portanto, nós teremos durante esta semana uma Assembleia que se realiza de 4 em 4 anos, e aquilo que vou fazer é um compromisso temporário de entrada nesta caminhada. Basicamente, o que é o Prado, diríamos assim, é uma forma de viver a vocação presbiteral diocesana, que assenta basicamente, podíamos resumir assim em 3 pilares: o estudo do Evangelho, ou seja, uma espiritualidade marcadamente evangélica, um estilo de vida simples e uma atenção especial aos pobres. Isto porque o Padre António Xavier, que foi o fundador desta associação, numa experiência contemplando o presépio, assim entendeu ser este também o sentido do seu ministério. E por outro lado também o sentido de uma vida comunitária, inserido num grupo. E como foi a sua introdução no Prado? Conheci o Prado quando estava no seminário, com o diretor espiritual, o Padre Cipriano, já entretanto falecido. Depois também conheci aqui na equipa de Angra o Padre Emanuel e o Padre Pedro Lima, já com uma grande experiência e uma caminhada de Prado, e sempre me fascinou por esta espiritualidade libertadora, também por este estilo de vida simples, humilde, e por esta centralidade do Evangelho.
É isto, uma forma de viver a nossa vocação presbiteral, que já existe e que deve ser sempre construída ao longo da caminhada. Foi feito um pedido ao responsável-geral, que se deslocará também para estar connosco nesta Assembleia. E depois, eu também não sei ainda bem o ritual, deve ser este compromisso de forma verbal, mas mais importante do que isso, depois é assumir na vida e, e no ministério este ideal de Jesus, pobre, obediente, casto. O Prado chegou a Portugal através do padre Manuel António Pimentel, da Diocese de Angra, nos anos 60, em pleno Concílio Vaticano II. Depois foi dado a conhecer a outros padres da sua diocese e de outras dioceses do país. Decorreu nos dias 8, 9 e 10 de abril o 63º Encontro Nacional de Catequese, sob o lema A Mistagogia Caminhar com Cristo, do encontro ao discipulado. A Assembleia decorreu em Aveiro e contou com a participação de dioceses do país inteiro. Percebemos que muitos catequistas têm dificuldade ainda em lidar, se não muitos, na sua maioria, têm dificuldade em fazer uma aproximação a estes novos recursos e trabalhar este novo itinerário. E sem dúvida foi um tempo de trabalho, de encontro, de reflexão, de partilha, porque nós aqui estamos ainda neste processo que já leva algum tempo, mas que para muitos ainda é novo, e gostaríamos de facto que houvesse esta preocupação em todas as dioceses, e claramente na nossa diocese, de trabalhar os novos materiais, os novos recursos, para que o novo itinerário não deixe de ser novo e passe a ser familiar, não é? Todo ele catecumenal, carigmático, voltado para este encontro que se vai fazendo com o Senhor, desde o batismo, com a ajuda da família, sem dúvida que a família é imprescindível neste itinerário, até nós chegarmos ao carisma. Devo dizer que a catequese é um tempo que não está estagnado, nem está, ou melhor, não é estanque. A catequese não se pode encaixar em tempos, em balizas, porque eu penso, no meu entender, a catequese é transversal, a catequese é para toda a vida, desde que se nasce até à morte, estamos sempre a receber catequese. Padre Bruno Rodrigues, diretor do Serviço Diocesano da Catequese, garantiu que as espinhas encontradas na evangelização da Diocese são semelhantes às de outras geografias. Eu penso que as espinhas, na sua maioria, são muito semelhantes em todas as dioceses. O facto de nos juntarmos e partilharmos aquilo que nós temos com os outros, significa, isto é muito bom porque acabamos por entender que nós estamos sozinhos neste mundo, não é? As nossas lutas não são só nossas, estas lutas são semelhantes aos outros de Bragança, aos de Lisboa, aos de Braga, aos do Algarve. Significa que estas espinhas que nós encontramos, às vezes, um certo desconhecimento, falta de interesse em relação ao novo itinerário, os catecismos novos que ainda não foram adotados, alguns clérigos, alguns padres que ainda não tomaram conhecimento, ou porque não se interessam, ou porque não estão à vontade, ou porque não querem também, pode ser por aí, vamos encontrando, isto é geral, em todas as dioceses, a falta de formação, ou então a falta de vontade, catequistas acomodados, porque não querem mudança, porque estão satisfeitos com aquilo que têm, e também às vezes a fraca qualidade como é feita a catequese. E sobretudo combater esta escolarização da catequese, muitas vezes nós vemos por aí, e também vemos dificuldades que são muito semelhantes à nossa diocese, em outras dioceses, que é a falta de crianças. Há aldeias e terras onde não há crianças, porque as aldeias estão desertificadas. No nosso caso, começamos a ter paróquias que têm poucas crianças, porque os pais optam por não batizar e consequentemente, não colocam as crianças na catequese. No fundo, é preciso comer o peixe da evangelização sem ficar com as espinhas presas na garganta. Brinca. Cerca de 90 responsáveis diocesanos de todo o país participaram nos 3 dias do encontro, composto por conferências, oficinas, momentos de oração, celebrações e partilhas pastorais. O Conselho da Madalena, na ouvidoria do Pico, acaba de criar uma unidade pastoral que engloba as paróquias de Bandeiras, Madalena e Criação Velha. Elisa Golar integra o Conselho Pastoral desta unidade com o objetivo de combinar sinergias para a reativação da Sociedade Juventude Católica da Boa Nova, que faz parte da memória afetiva da comunidade.
A missão desta sociedade é unir os jovens, chamar os jovens para fazer algo positivo e construtivo para a nossa freguesia e ajudar. Agora temos que aproveitar o Senhor Padre Diniz, que tem sido um pilar lá na freguesia, tanto na freguesia como no Conselho Pastoral, para abrir aquilo, porque a sociedade foi, desde 1915, foi aberta nessa altura e agora está ao abandono. O meu pai foi presidente e eu fiz parte em teatros, fazíamos peças de teatro, aprendi a bailar chamarrita, foi lá, fazíamos coroações do Espírito Santo na quinta-feira do Corpo de Deus, ou seja, aquela casa tanto fechada é muito triste para as pessoas que viveram estes tempos briosos da nossa freguesia. Encerrada há cerca de 6 anos, a reabertura da sociedade é uma das prioridades do Conselho Pastoral desta unidade, que já reuniu a 4 de fevereiro. No dia a dia, isto é um meio pequeno, a gente conhece todos, mas uma coisa é cada um fazer a sua vida, outra coisa é a gente estar numa reunião em prol da nossa unidade pastoral e não cada um dividida na sua freguesia, porque juntos conseguimos fazer muito mais e melhor e facilitamos a vida ao parque, sem dúvida. Isto fica muito mais organizado, fica simples, bonito e muito organizado. No encontro de 4 de fevereiro foi mais para o Sr. Padre explicar o propósito desta unidade, deste conselho, desta unidade pastoral, que era unir realmente os membros, os representantes das várias instituições das 3 freguesias e organizarmos tipo um plano anual de atividades. Por exemplo, na Semana Santa, conseguimos fazer, em vez de fazer, por exemplo, nas 3 paróquias, a Quinta-feira Santa, só fizemos a Quinta-feira Santa na paróquia das Bandeiras. A Sexta-feira Santa foi na Criação Velha. O Sábado Santo foi na Madalena. E foi muito, muito bonito. E posso dizer pessoalmente que foi, e tenho 47 anos, e foi a melhor Semana Santa da minha vida. Uma nova unidade pastoral que pretende unir esforços e organizar procedimentos e celebrações na Madalena do Pico. Boa tarde. Falas ao Fespires da Meteorologia da Base Aérea número 4. A previsão do estado de tempo para amanhã é de céu muito nublado, com a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca durante a tarde. O vento irá soprar do quadrante sul, fraco, e a temperatura irá variar entre os 12 e 16 graus. Quanto ao estado do mar, a ondulação será do quadrante oeste, com 1 a 2 metros. A praia-mar será pelas 3 e pelas 15 e 15. Já a baixa-mar será pelas 9 e 10 e pelas 21 e 22. É esta a previsão para a base aérea número 4. Desejamos a todos uma boa tarde. A rádio que volta a ser casa depois de ter integrado a direção nos anos 80. O padre Moisés Rocha, ouvidor da Praia da Vitória, volta a ser diretor da Rádio Lages. Bases da Fé é o nome do espaço radiofónico que vai para o ar aos domingos. Bases da Fé é um programa de reflexão e formação. Procurado o Evangelho do domingo, é lido o Evangelho e depois fazemos uma reflexão sobre o Evangelho. Digamos, vamos procurar situá-lo no contexto e depois que mensagem é que ele nos traz. Deixando algumas interpelações, dando também algumas informações, não só a nível da Diocese, mas em termos gerais pode surgir alguma coisa também a nível do nosso país, ou até também a nível do Papa, e portanto é aproveitar este espaço que me é dado para ser um meio também de formação e de motivação às pessoas interiorizar algo. Mas afinal, quem são os ouvintes da Rádio Lages, a voz da Força Aérea Portuguesa? Praticamente penso que aqui à volta
daqui do Conselho da Praia que ouve-se em Angra, mas um bocadinho mal. Às vezes no carro consigo ainda sintonizar. Aliás, é a rádio que está sintonizada no meu carro, é a Rádio Laje. E tenho feedback de algumas pessoas, de facto, que ouvem. Portanto, é sinal de que têm interesse. Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, tem algum interesse. Mas como terá sido este percurso do Padre Coronel até à Rádio Laje? Nós, no tempo de seminário, íamos fazendo o adiamento de incorporação, porque nessa altura era o serviço militar obrigatório ainda. Ao terminar o curso, ordenei-me padre e, ao fim de um ano, fomos chamados a cumprir o serviço militar obrigatório com a opção de irmos para capelão ou contingente geral. Como já era padre, optei, de facto, pelo capelão. Fomos fazer o curso à academia e depois fui colocado aqui na base 4. Com altura... Em casa? Em casa havia 3 hipóteses para a Força Aérea. O mais engraçado é que dos 30 que foram ao curso, a nível do país, eu era o mais novinho em idade. No curso de Dom Manuel Clemente, que também estava nesse curso. E também o nosso bispo, que foi seu colega. Mas mais tarde. Dessas 3 vagas que havia 3 vagas para a Força Aérea. Uma aqui, outra no Monsanto e a outra ligada ao hospital e à Capelania Mor. Viemos depois fazer um estágio aqui para a base, uma vez que éramos os 3 aqui da terceira. O Padre João Maria Mendes, o Padre Jorge Mendonça e eu. Fizemos aqui o estágio, estava cá um capelão. Terminado o estágio, fomos novamente apresentar-nos lá fora e disseram, tu a que vais para a base 4. E vim para aqui, isto aqui era a Rádio Laje, mas Gabinete de Assuntos Sociais. E, portanto, vim para coadjutor do capelão que cá estava. Esteve como coadjutor de 80 a 1984 e depois assumiu o gabinete, que era muito mais do que uma rádio. Fazíamos o papel, de facto, da ação social, até porque o capelão tinha essa função também da ação social junto dos moços, sobretudo e também das famílias, mas essencialmente naquela altura, na época de 80, no ano 80, vinha muitos moços do continente que nunca tinham saído de casa, portanto caíam aqui. Precisavam de apoio. E precisavam, de facto, de algum apoio. Portanto, o capelão era, de facto, um elo de ligação com eles. Como era Gabinete de Assuntos Sociais, proporcionavam-me, como havia depois os cursos para formação de sargentos, nós proporcionávamos aulas, sobretudo nas disciplinas fundamentais, para eles irem preparados para o curso. E também do inglês, coisa que eu não soube aproveitar. Dávamos inglês para os outros e eu não aproveitei essa altura, porque é uma dificuldade que eu tenho de inglês. E foi assim que foi surgindo. Fiquei depois aqui sempre a minha vida ligado aqui à Rádio Laje. Entretanto, os últimos 2 anos da tropa fui chamado para o continente, como era o mais antigo. Fui chefiar o Serviço Religioso da Força Aérea e aí terminei a obrigação à rádio e a ligação também depois à Força Aérea quando terminei o tempo no continente. Voltei para cá, para os Açores, na paróquia e sempre com uma ligação ao Serviço Religioso aqui para a Força Aérea. Passados alguns anos, foi convidado para liderar a única rádio das Forças Armadas em Portugal. Portanto, tenho aqui um desempenho não só de animar, digamos, propriamente os militares, mas dar a conhecer o que é a Força Aérea, para que é a Força Aérea e as Forças Armadas, mas de uma forma especial a Força Aérea. Porque fala-se muito das Forças Armadas, mas ao fim e ao cabo o que é a missão? Nós não estamos cá, e muito menos do capelão, não é? Não estamos cá para fazer guerra. Nós estamos cá para garantir a paz. E formar, porque esta acaba por ser uma escola também de valores. Para esta rapaziada mais nova, nota-se muito. Eu tenho essa sensação. Aqueles que não frequentaram, digamos, o tempo ou o serviço militar, por mais pequeno que ele fosse, há aqui qualquer falha, quer dizer, em termos de disciplina, em termos de determinados valores, se perderam. O sacerdote e ouvidor explica como o bichinho da rádio entrou na sua vida. Na altura que eu portanto, que vim para aqui também para a Força Aérea, era praticamente o nosso gabinete, era aqui, portanto, o Gabinete de Assuntos Sociais era também de onde estava o capelão, e havia a rádio e depois e fazer um programazinho. E, portanto, comecei
todos os dias tinha um programa na altura sobre um pouquinho de reflexão, sem ser propriamente a liturgia, digamos, do domingo, mas era ali um bocadinho na hora de almoço, acho que até era ao 12h30, sempre durante a semana, e ao sábado então fazia um programa, o Ponto de Encontro, que era já para falar também um pouco do domingo, da liturgia. E esse foi um bichinho que foi criado, e com um grupo de rapaziada, de facto foi outra família que nós criámos aqui. E isso foi um bichinho sempre que foi, ora, foram muitos anos, desde 80 até 90 e tal, que permaneci sempre por aqui, e esse bichinho ficou. 5 militares e 2 civis compõem o quadro técnico da Rádio Lages, que tem atualmente emissão de 24 horas. Em termos do horário presencial, estão das 7h30 da manhã, das 7h30 até às 6 da tarde. Depois entre programa. Claro que, por exemplo, o que está da parte da manhã vai ter outro programa depois, mais para o fim do dia, mas no tempo em que está de serviço, fez o seu em direto e está preparando o outro para repetir ou para ser um novo programa da parte da tarde, para preencher mais horas, tipo presencial, sem estar presencial. Espaços musicais e outros informativos, os noticiários são em algumas horas em simultâneo com a Antena 1, às 13 e às 18. Mas a rádio serve sobretudo para divulgar o trabalho crucial da Força Aérea nos Açores. Depois outras informações que têm, que são da Força Aérea, vamos divulgando, tem o seu timing, ou então mesmo a meio do programa, se há alguma coisa que é de interesse, vão divulgando, para as pessoas também saberem o que é que se faz, sobretudo em termos de evacuação. O lema para que outros vivem, portanto, é preciso dizer às pessoas que, de facto, esta é uma missão que a Força Aérea tem, não está aqui só para... E em situações muito difíceis, por vezes um helicóptero vai fazer evacuações no meio de tempestades, mas para a missão deles é para que outros vivem, então vão... Essa é uma dimensão muito importante da Força Aérea nos Açores. Importante. E todos os dias, e mesmo para quem passa, por exemplo, veleiros que às vezes têm ou alguém doente em algum navio, quer dizer, é comunicado e é acionado depois, ou através com a Marinha e com a Força Aérea, lá vai às vezes, ou vai o helicóptero, e às vezes até com outro avião de apoio, o PT-3, penso que é assim, que vai para apoiar e localizar, para depois ir lá o helicóptero fazer o salvamento dessa vida. Uma missão essencial neste território insular e onde a Rádio Lages teve destaque em momentos marcantes. Aqui no nosso arquipélago tem tido muito essa missão de salvamento e de ajuda. Numa situação, quando foi o sismo de 80, o sismo de 80, inclusive a Rádio Lages foi a única rádio no ar durante o sismo de 80 que serviu, a outra comunicação social veio até cá para poder, porque ficámos sem comunicações, ficou-se sem eletricidade, a base como tinha sistemas alternativos, portanto foi um elo muito importante nessa altura. Estando atualmente no centro das atenções, a Rádio Lages tenta informar com responsabilidade e manter a população a par da atualidade internacional, mas sem alarmes desnecessários. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Neste Domingo da Misericórdia, o filme proposto é o clássico A Túnica. Trata-se de um épico cristão dos anos 50, inspirado na Páscoa cristã, semelhante a Ben-Hur, Quo Vadis, Barrabás e outros que se baseiam na Bíblia, mas apresentam personagens secundários ou ficcionados. Todos estes filmes têm em comum a tendência de colocar a paixão de Cristo no centro. É depois da ressurreição que o Nazareno muda a vida de todos estes personagens. Este ponto é não só uma verdade histórica, mas aqui está transposto segundo os modelos da época em que foi produzido para o grande ecrã. A Túnica apresenta assim a lenta conversão do centurião romano que crucificou Jesus, a história romântica dele com uma convertida e o confronto com o imperador Calígula.
O tom é muito direto e simples, como só era possível naqueles anos. Mais recentemente, no século XXI, só A Paixão, o filme de Mel Gibson, conseguiu reconciliar novamente desta forma estes dois mundos, Hollywood e a fé cristã, no sentido em que um filme de grande sucesso é também abertamente cristão. A Túnica não é tão épico como alguns dos outros filmes mencionados, mas foi precisamente um abrir de portas para esses outros filmes, incluindo o maior de todos, Os 10 Mandamentos. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E neste espaço de entrevista, Carmo Rodeia conversa com o padre Rubén Pacheco, ouvidor da Graciosa, que faz um balanço um ano depois da visita pastoral de Dom Armando. Passado o ano da visita pastoral, nós vamos indo passo a passo, cumprindo o compromisso que nós fizemos também conforme as possibilidades e também os diversos tempos do ano litúrgico, das necessidades da sabedoria, e poderemos dizer, que de alguns aspectos do compromisso que nós assumimos, já conseguimos há pouco tempo atrás proceder à instituição dos ministros ordinários da comunhão e já começaram aqui a ajudar o clero em algumas atividades da ouvidoria, se podemos assim dizer. De resto, a gente vai vendo conforme o Conselho Pastoral vai pedindo, mas necessariamente podemos dizer que a nossa maior etapa que conseguimos concretizar foi em relação aos ministros da comunhão, que já temos um grupo de 10 de todas as paróquias da ouvidoria. E pergunto-lhe então, relativamente aos ministros extraordinários da comunhão, também foi uma novidade, tal qual como as jornadas de liturgia que aconteceram. Aliás, os ministros extraordinários da comunhão foram instituídos justamente no final destas jornadas. Era uma necessidade que a ouvidoria sentia? Sim. Era uma necessidade premente dos ministros ordinários da comunhão, visto como também, a população é envelhecida e também temos um clero reduzido aqui na ilha e sempre nos dá mais uma garantia, por um lado, de termos maior proximidade para com os idosos e os doentes, que até a partir do próximo mês de abril, depois da Páscoa, estamos aqui em informação e ter encontros para preparar os ministros da comunhão para fazerem celebrações da palavra nos dois lares, quer em Santa Cruz, quer na praia, e depois para o futuro também colaborarem com os dois sacerdotes, os dois presbíteros estão aqui na ilha, para também na visita aos doentes. Estamos aqui a reformular a lista dos doentes que necessitam, estamos aqui a fazer recolha, atualização daqueles e daquelas que desejem tomar a comunhão para depois organizarmos e sempre é uma maior ajuda nesta proximidade para com aqueles que mais necessitam da presença quer da palavra, quer da Eucaristia, de uma forma mais próxima e mais pessoal. A equipa sacerdotal é composta, como o senhor disse, por 2 sacerdotes e 2 sacerdotes que estão já na ilha há algum tempo. Aliás, esta Ilha Graciosa, a ouvidoria da Graciosa, foi a única onde efetivamente não houve mexidas nas últimas nomeações. Neste momento, para esta equipa sacerdotal, quais são os grandes desafios que se colocam à ouvidoria? Para a equipa sacerdotal da ouvidoria, nós achamos que os maiores desafios da ouvidoria focam-se quer no acompanhamento, quer no incentivo à participação mais ativa e no envolvimento mais ativo, quer daqueles que já participam, quer também daqueles que estão um pouco mais afastados. E eu acho, enquanto ouvidor e conversando com o meu colega da ouvidoria, que o facto de ter a presença dos ministros ordinários da comunhão pode ser que seja um incentivo a promover a participação maior e a envolvência maior das pessoas. Como nós às vezes dizemos, um leigo consegue chamar de forma melhor outro leigo do que seja só o presbítero, só o sacerdote
E para além deste incentivo, deste incentivo ao envolvimento, a maior presença junto dos jovens, junto dos idosos e junto dos doentes, e depois, visto que, como já tivemos nas jornadas de liturgia, que foi uma novidade, e eu acho que em certa parte, foi um sucesso para as primeiras jornadas ter tipo uma boa participação e uma grande envolvência a nível da abrangência dos grupos, sectores da liturgia, da ouvidoria, é também uma necessidade de continuar e esta formação dos leigos, de forma particular, aqueles que estão mais presentes na atividade pastoral da ouvidoria. Uhum. Este ano pastoral, em que a Diocese lançou a interpelação a todos os cristãos sobre o que dizem de si próprios, há também um conjunto de orientações que têm quase um cariz obrigatório, nomeadamente a questão dos conselhos pastorais, como órgãos de sinodalidade, que a ouvidoria optou por ter apenas o Conselho Pastoral de Ouvidoria, mas depois há também as equipas dos centros de preparação para o batismo, dado que este primeiro triênio é muito focado no batismo. A pastoral familiar está a conseguir dar resposta a esta necessidade? A pastoral familiar, aqui foi uma decisão de ouvidoria, faz parte, é a equipa que forma o CPB, nós devagarinho vamos dando alguma resposta, porque são 3 casais de diversas idades e até acaba por ser interessante e bonito que os casais são pais, alguns já são avós, e visto que eles têm várias idades, quer a nível pessoal, quer a nível, enquanto casais, enquanto pais, com os filhos, os filhos já têm 20, outros já têm 40, ou seja, como abrange aqui uma faixa muito alargada, eu acho que consegue dar uma boa proximidade e até uma proximidade interessante com as diversas famílias, e quer com os jovens e os menos jovens. A nível da pastoral familiar, nós temos feito, tem havido algumas atividades de proximidade, em particular para relembrar aqueles casais que fazem aniversários de matrimónio, numa celebração foi dos 5 até os 25, na outra será dos 30 até aos 50 anos de casados. Depois, a nível da preparação para o CPB, estamos aqui a fazer uma reformulação, porque antes já tínhamos começado a fazer essas preparações para pais e padrinhos, mas depois, como houve a preparação, estamos aqui a reformular o material que já tínhamos, a dar uns ajustes e também a reorganizar a nível de datas. Mas acho que esta proximidade tem sido o que marca o trabalho da pastoral familiar aqui na ilha, sendo que a população é reduzida e sendo que a nível cultural esta ouvidoria acaba por ter uma grande atividade que já começou, com a preparação para o Carnaval. Sabemos que, à primeira vista, pode não ter nada a ver com a vida eclesial, mas sabemos como são poucos e aqueles que participam a nível da paróquia e da ouvidoria, como têm uma vida social muito presente também, quer nas instituições, claro que uma coisa também vai influenciando o ritmo da outra. Uhum. Uma das pastorais que tinha algum significado aí na Graciosa, quando da visita pastoral, tinha a ver essencialmente com a pastoral social, nomeadamente a questão da Cáritas e também do próprio Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz, que estava à espera da luz verde do Governo, se assim se pode dizer, passa a redundância, da luz verde do Governo para começar as obras e ter outra capacidade de resposta para a população mais idosa. Também nesse aspecto, como é que estamos? A nível da Cáritas vai continuando o seu trabalho, como tem feito e muito bem com a presença, e uma característica que eu acho muito sui generis da Cáritas de cá é que é composta por elementos de todas as paróquias e praticamente todos os curados da ilha, portanto conseguimos ter esta proximidade. Eles têm tido alguma participação, até o Padre João Paulo acompanha mais de perto a Cáritas da ilha e eles têm continuado exatamente o mesmo trabalho com o peditório, com a presença, junto àqueles mais carenciados. Até a Cáritas da ilha tem
no edifício um espaço de onde recebe roupa e de onde depois há aquela, compra ali um preço muito simbólico, pelo menos a informação que eu tinha até há pouco tempo, e acaba dar essa ajuda extra, podemos dizer assim, àqueles mais necessitados. Em relação ao centro, ainda estão à espera da luz verde usando a sua imagem, se bem que já estamos aqui a ter alguns progressos, mas sabemos que esse tipo de coisas sempre demora algum tempo e vai ter um trabalho com uma direção muito dinâmica, presidida pelo o seu presidente, o Sr. Fernando Mesquita, e até eu acho que o fato de ter esta direção boa também acaba pelo centro ter uma boa imagem sempre teve, mas esta dinâmica e esta capacidade para estar mais presente na Ilha Graciosa. Uhum. Padre Ruben, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Perguntava-lhe qual é o seu principal desafio daqui até ao final deste ano, a altura em que muito provavelmente poderá haver outras novidades também para a Ilha Graciosa. Eu acho que o nosso maior desafio, falo enquanto avidor, pelo menos até ao final deste ano pastoral, será em relação à figura do Ministro Ordinário da Comunhão, dar a conhecer melhor esta figura do Ministro Extraordinário da Comunhão e também dar a entender que é algo que pode ajudar a dar uma maior presença da Igreja e, ao mesmo tempo, ajudar um maior envolvimento e uma maior participação de todos. Aqui a Igreja fica mais próxima e todos podem ficar também mais próximos da Igreja, enquanto comunidade. Padre Ruben Pacheco, aqui com a atualidade da ouvidoria da Graciosa, a colocar um ponto final neste Igreja Açores. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.